46º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é o prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo de número 1. Façamos a leitura. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Algumas traduções colocam por amor de vós. Não está errado, está nas entrelinhas, ele quis dizer isso mesmo, tá ok? Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Depois de Paulo falar de forma exaustiva como Cristo uniu judeus e gentios, formando um só corpo, no caso, a igreja, ele abre o coração para os irmãos, para dizer que todos os desafios e adversidades que ele enfrenta no campo missionário, cumprindo o chamado do Senhor na vida dele, tem o seu propósito em Cristo e no amor pelas almas, pela salvação dos perdidos. Ele diz aqui: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos trabalhar a primeira expressão que eu quero trabalhar, e é por esta causa. Esta palavra causa aí, no grego harim, significa para o propósito de. Então a caminhada do apóstolo não era em vão, pois ele via em Deus o propósito de suas lutas e sofrimentos. Nessa época em que Paulo aqui escreve, ele estava preso, e isso está escrito em Atos capítulo 21, versículo 27 ao 29, e também do capítulo 28, versículo 30, quando a Bíblia diz que Paulo, ele estava em Jerusalém, e estava com ele um homem chamado Trófimo, da cidade de Éfeso, e ali os judeus acusaram Paulo de ter entrado no templo, na ala dos judeus. Nós já estudamos aqui que havia uma separação no templo, onde tinha judeus de um lado, gentios em outro lado, e ali era proibido, por causa dessa parede divisória, era proibido algum gentil entrar naquele lugar, e de forma indevida, caluniosa, os judeus acusaram Paulo de ter colocado esse irmão de Éfeso, o Trófimo, no templo em Jerusalém, e é onde os judeus lançaram mão de Paulo, e agora ele pego, está preso, aonde ele vai ficar cerca de 2 anos, quase 2 anos, em Cesareia Marítima, e também Atos 28 e 30 que eu já citei, ele vai ficar 2 anos, precisamente 2 anos inteiros, preso em Roma, numa casa que ele mesmo tinha alugado. Então perceba, quando ele está falando aqui de ser o prisioneiro do Senhor, e endereçando essa epístola, no caso aos Efésios, eles sabem do que Paulo está falando, porque foi por lutar em Deus pela salvação deste homem, e para que se quebrasse essa barreira divisória, e tanto judeus e gentios entendessem que são um só em Cristo Jesus, é por isso que Paulo está aqui padecendo, tá certo? Então nesta época, conforme já disse, Paulo estava preso, sobre a falsa acusação, no caso já expliquei, de introduzir Trófimo de Éfeso no templo. Então, em outras palavras, pela causa do Evangelho. Então veja, o propósito de Paulo, por esta causa, o propósito de Paulo era glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, levar o perdido à salvação do Senhor. Então ele era movido pelo amor a Deus e por essa causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a caminhada de Paulo, aquilo que ele vivia, as dificuldades que enfrentava, e no caso quando ele está escrevendo aqui essa epístola, ele está preso, Então você perceba que ele está dizendo por esta causa, e já falei o sentido da palavra, o significado, para o propósito de. Então ele está dizendo que eu vejo em Deus que
que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, não é em vão. Tem uma causa, tem um propósito, tem um objetivo. O que eu estou passando, não estou passando em vão, sem sentido, sem um porquê. Tudo que eu estou passando tem uma causa, tudo que eu estou passando tem um propósito. E veja só comigo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, olha o que ele diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então perceba, ele está dizendo, tanto para os Efésios como aqui a Timóteo, ele está dizendo: tudo sofro por amor os escolhidos. Quem são os escolhidos? Presta atenção, Deus elegeu todo ser humano, antes da fundação do mundo, elegeu nele, como nós trabalhamos isso em Efésios capítulo 1, versículo 4. Todo ser humano já em Cristo já é destinado à salvação eterna. Antes de existir vida aqui na terra, Deus já havia em Cristo Jesus predestinado à salvação, tá certo? No caso, nos elegido nele. Só que essa escolha, o que é elegido? É alguém que é escolhido, tá certo? Essa minha escolha, ela é efetuada, ela é realizada quando o Evangelho de Jesus alcança a minha vida. Quando é que eu passei a ser um escolhido? Quando é que eu passei a ser um eleito? Quando aceitei o Evangelho. Então, todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, ele se tornou o quê? Um eleito, ele se tornou um escolhido, tá certo? Então, todo aquele que aceitou o Evangelho, entregou a vida para Cristo, ele se torna um escolhido. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: tudo sofro por amor aos escolhidos. E antes de eu explicar isso aqui nos pormenores, eu quero pegar essa palavra sofro. Essa palavra sofro aí no original significa aguentar bravamente, permanecer, no caso, na fé, mesmo diante de situações adversas. Então aprendo que o salvo permanece por causa desse grande propósito. Qual que é? O amor pelas almas. Então, quando ele fala que tudo sofro, ele está dizendo: eu tenho sofrido muito pelo Evangelho, eu tenho sofrido calúnias, perseguições, apedrejamentos, naufrágios. Ele conta uma lista muito grande do que ele sofria na caminhada do Evangelho. Só que ele está dizendo que ele não desistia, ele não parava. Por quê? Porque havia um propósito na vida dele. Então ele falou: por amor, presta atenção, por amor aos escolhidos. Então ele falou o quê? Porque eu quero que eles alcancem a salvação. Então Paulo, ele ia de vila em vila, de rua em rua, de bairro em bairro, pregando a palavra para os homens, dizendo: vocês são escolhidos e vocês precisam confirmar essa escolha de Deus, porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Então a escolha é de Deus, tá certo? Deus, ele não faz distinção na salvação, ele quer salvar a todos. Então todo aquele que aceita a mensagem se tornou um escolhido de Deus, tá certo? Então quem é aquele que não é escolhido? Quem não aceitou a mensagem. Quem não aceitou a mensagem não é eleito, não é escolhido para ser salvo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu tudo sofro. Aqui no caso, tudo sofro, ou seja, eu suporto bravamente tudo aquilo, esse peso, essas dificuldades que eu tenho enfrentado. Então ele está dizendo que há um propósito porque ele sofre. Ele não está sofrendo, estou dizendo, aleatoriamente. Ele está dizendo: por que eu sou perseguido? Por que as pessoas lutam contra a minha vida? Por que querem tirar a minha vida? Por que querem me manter encarcerado? Aí ele está dizendo: porque eu estou sendo um instrumento de Deus, para que as pessoas sejam eleitas, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus, para que as pessoas tenham o seu nome escrito no livro da vida. Então Paulo, que a história vai dizer que ele era um baixinho e carequinha, aquele homem, ele era bem baixinho, dizem, né? E
ou seja, mas ele era um grande homem de Deus que vivia a sua vida em prol do reino de Deus, a qual ele objetivou, né? Ele objetivou esta grande causa que é as missões, a salvação dos perdidos. Então você veja que ele está dizendo, ó, tudo sofro por amor. Então, já que eu vou sofrer, sofra com propósito. Ah, você não pegou essa? Irmão, não tem como escapar do sofrimento aqui na terra. Todo ser humano sofre, mas tem pessoa que sofre em vão. Entendeu por quê? Porque ele não tem propósito. Quem não tem um propósito sofre, e sofre sem causa. Ele está sofrendo e não está ganhando nada com isso. Agora Paulo está dizendo o quê? Eu sofro, mas sofro por amor. E por amor do quê? Por amor dos escolhidos. Paulo está dizendo, eu estou guerreando por almas, eu estou buscando a salvação dos perdidos. Então, já que nessa terra não tem como escapar do sofrimento, então tem que entender, já que tem que sofrer, sofra com propósito. Aí hoje Deus está trazendo uma resposta para o teu coração. Você entende por que você não desistiu do teu casamento? Você entende por que você não desistiu do teu filho, da tua filha, ou daquele que está afastado do caminho do Senhor? Daquela pessoa que te dá tanto trabalho, porque você está sofrendo por amor. Barassi, calabachanda, candarápia. Você está lutando pela eternidade de alguém. Você está lutando para que alguém seja resgatado das garras do inimigo. É por isso que o inimigo luta contra você. É por isso que o adversário te odeia. E graças a Deus que ele te odeia e que ele me odeia. Porque Jesus falou, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. E Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu oro pedindo que os livres do mal. O Senhor ainda não nos tirou do mundo, mas há uma oração de Jesus por nós. Ele pede ao Pai, livra eles de todo mal. Alá calabachandarabacaia. Em meio a estas aflições da vida, há uma intercessão do Senhor diária por nós. Livra-os do mal. Livra-os do mal. Livra-os do mal. Livra-os do mal. Enquanto façamos a obra, enquanto pregamos o Evangelho, há uma palavra que martela o nosso coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Você servindo ao Senhor, eu não estou falando do rebelde como Jonas, que sofre sem causa. Eu estou falando do fiel. Eu estou falando daquele que permanece na fé. Eu estou falando daquele que vive em obediência. Você não está sofrendo por ser um rebelde, não, você está sofrendo porque o inimigo te odeia, está sofrendo porque o mundo faz oposição a você. E por que o mundo faz oposição a você? Porque você está lutando por alguém, você está guerreando por alguém, você está buscando por alguém. E aí sabe por que você suporta? Você suporta por causa do amor, você suporta bravamente por causa do amor, você permanece porque tu és uma coluna naquela casa. Olha isso aí, hein? Levante a mão, porque desceu um óleo fresco aqui agora. Eu vejo um óleo descendo sobre a cabeça do crente aqui nesta noite. E Deus está dizendo, tu é uma coluna espiritual. O labaracante, né, que ester que labracaia. E Deus está dizendo, tu não está só nesta peleja. Sabe por que nós sofremos? Porque seguimos as pisadas do Cordeiro de Deus. Mas eu te digo, Cristo sofreu e não foi derrotado, está de pé à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu e você hoje sofremos, mas não seremos derrotados, porque nada poderá nos afastar do amor de Deus.
Ei, olha, desceu aqui, hein? Desceu aqui. Alá camante kel e derebaia, alá cantai, alá bracanto nequesterca. Eu quero que você saiba muito bem disso. Você não pode nesta noite sair daqui sem saber por que você sofre, sem saber por que se levantam contra a tua vida. Por quê, pastor? É porque você busca os escolhidos, você está no encalço dos escolhidos, você está buscando os perdidos. Naravaceia. É forte isso aqui. Aleluia. 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 Eu vou dizer, o crente vai sair daqui, o crente casca grossa. Aleluia, o inimigo está batendo, mas eu tenho uma notícia: o crente é que nem ovo, quanto mais bate vai virando um omelete, vai crescendo o negócio. É por isso que Faraó perseguia Israel, Israel crescia. No Novo Testamento os religiosos perseguiam a igreja crescia e prevalecia. E por que esta igreja prevalece? Esta igreja tem propósito, esta igreja tem causa, esta igreja sofre por amor. Xanacala para súbria. Aleluia. Diga com a mão direita levantada, isso é profeta. Diga forte, diga: tudo sofro por amor. Anarábia canta na caçura iminência, canta na bracala baracandaraia, elebacala baracere me cante nebracai. Continua lutando, continua guerreando, continua bravamente na fé, continua perseverando, porque eu estou vendo uma visão espiritual aqui. Deus está dizendo que tem resistência espiritual caindo. Ela caixando e comanai. Você é uma incógnita diante dos olhos de Satanás, porque o inimigo olha e fala: eu luto tanto contra ele, eu luto tanto contra ela, por que que ele não cai? Por que que ele não para? Por que que ele não desiste? E eu te respondo: porque a base dele é forte, a base dele é forte. Aleluia. Glória a Deus. O salvo permanece por causa desse grande propósito, o amor pelas almas. Agora ele diz: eu, Paulo. Olha que lindo. Você sabe que Paulo ele tinha dois nomes. Saulo era o nome dele em hebraico, que é Shaul. É a mesma coisa que Saul. E o nome dele grego latino é Paulo, que significa pequeno, pouco ou menor. Presta atenção. É importante você entender esse nome aí. Então o nome Paulo significa pequeno, pouco ou menor. Escute, quando ele usa aqui eu, Paulo, o nome Paulo enfatiza o envio do Espírito Santo para o campo missionário a partir de Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4 e o 9. Por quê? Presta atenção. A Bíblia diz que ainda ele era chamado de Saulo. E ele, pelo esse nome dele, e ele estava congregando em Antioquia. Só que decorrido um ano que ele estava congregando lá em Antioquia, o texto vai dizer que o Espírito Santo falou com um dos pastores da igreja, e foi usado em profecia, e disse assim: ó, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo, enquanto ele servia, enquanto ele congregava, o Espírito Santo estava de olho neles. Vou falar isso aqui de novo, hein? Enquanto eles congregavam, o Espírito Santo estava de olho neles. Falar pela terceira vez, agora vai entender. Enquanto eles congregavam, o Espírito Santo estava de olho neles.
E aí tem pessoa que não pensa que, né? Pensa que não, a hora que está vindo aqui, vem nas orações, vem nos. E o Espírito Santo só. Espírito Santo só de olho. E aí perceba, o texto vai dizer que a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviaram. Aí no versículo 4 de Atos 3 vai dizer, enviados pelo Espírito Santo. E a questão de ser enviado pelo Espírito Santo, mas debaixo das mãos da igreja, é importante. Porque o Espírito Santo, ele não vai enviar sem estar debaixo da mão da igreja. Porque a pessoa que auto se envia, ela se frustrará. Ela tem que estar debaixo de uma autoridade, a autoridade da igreja do Senhor. Mas, escute, no versículo de número 9, Lucas ele vai dizer, Saulo, que também era chamado Paulo. E a partir desse capítulo 13, agora que ele foi enviado para o campo missionário, ele começa a pregar a palavra do Senhor em todas as partes e cantos, tanto para judeus, como para gregos, como para, enfim, todas as raças, todos os gentios. Paulo começa a pregar o evangelho do Senhor. E ele agora é chamado, Lucas o coloca como nome de Paulo, por quê? Porque agora ele está sendo enviado para os gentios. E esse era o nome dele, gentil, não judeu. Especificando que Deus havia levantado ele para alcançar esse público, para alcançar esse povo. Até porque em Jerusalém já estavam os outros apóstolos, e ali estavam fazendo esta obra de evangelização aos judeus, tá certo? E uma coisa que é interessante aqui é o que? Presta atenção, o nome eu aqui é o grego ego, por isso que a gente fala o ego do homem, é a palavra grega para eu. Então presta atenção, quando ele fala eu Paulo, o que significa Paulo mesmo? Pequeno. Então quando ele fala eu pequeno, entendeu? Agora entende por que ele diz eu Paulo? Ele está dizendo eu pequeno. Então pega aqui essa aplicação maravilhosa. Isto é, enquanto o nosso eu não diminuir, não desaparecer, nós não teremos disposição para fazer a obra missionária. Quando o eu é diminuído, ou seja, aniquilado, ferido, nós nos colocamos à disposição de Deus. Isso você pode ver na própria vida do apóstolo Paulo. Ele vivia no eu, Atos 9. Quando a Bíblia diz que ele andava no seu próprio caminho, fazendo do jeito dele, e aí o Senhor o secou com resplendor de luz, e aí o Senhor abriu o diálogo com ele e falou, por que tu me persegues? E aí o Senhor falou, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões e tal. Aí ele falou, quem é, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí no versículo 6, sabe o que Paulo diz? Fala, Senhor, porque fala para que o teu servo faça o que tu queres. Então o apóstolo Paulo diz, Senhor, na verdade ele fala assim, essa é a colocação, né? Senhor, o que queres que faça? Então Paulo, ele, no caso aqui chamado Saulo, ele diz, ele olha para o Senhor naquela visão que ele está tendo de Cristo, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? A partir daquele momento, o eu de Paulo desapareceu, porque antes ele fazia o que dava na telha, mas agora ele falou, o que queres que eu faça? O que queres, Senhor, que faça? O que queres que faça? Ou seja, ele está dizendo, agora não sou mais eu. Agora eu não vou andar como eu quero, agora eu vou fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça. E a primeira coisa que Deus falou para ele, fala, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, enfim, Deus começou a orientar a vida dele. A partir desse episódio, Saulo, no caso Paulo, nunca mais andou no seu próprio caminho. O eu dele diminuiu. Para quê? Para que ele pudesse viver Deus na vida dele. Então, uma das causas porque os homens não se entregam a fazer a obra missionária é porque o eu está grande. Eu vou dizer, quando que uma igreja, esse eu fala da soberba, da arrogância do coração do homem. Então, quando que uma igreja é arrogante? Quando esta igreja não faz a obra missionária. Quando esta igreja
não se preocupa com a salvação das almas. Isso demonstra que essa é uma igreja inchada. Isso demonstra que é uma igreja soberba, é uma igreja arrogante. E o eu tem que cair. Porque quando o eu cai, as pessoas se colocam na brecha, como nós chamamos. As pessoas se colocam à disposição do Senhor, como Isaías. O Senhor falou: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías falou: estou disposto, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, uma igreja que não se compromete com a obra missionária é uma igreja arrogante, é uma igreja prepotente, é uma igreja jactanciosa. Estou sendo redundante nas palavras. Então, eu entendo o que o Senhor agora, quando se revela para o Saulo, ele agora passa a não ser mais ele não vive mais o seu eu, ele não está centrado nele, agora ele passa a fazer totalmente a vontade do Senhor, e o Senhor se revela para ele, Deus revela o propósito para ele, e agora Deus chama Ananias e fala: vai lá e diga para Saulo, que ele é um vaso escolhido, que ele pregará a minha palavra diante dos gentios, diante dos reis da terra e diante dos filhos de Israel, e diga para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Deus não enganou a ele, no começo da sua caminhada, da sua trajetória, o próprio Jesus já se revelou para ele como seria a sua jornada, e agora simplesmente Saulo se entregou ao chamado de Deus, ele se entregou à vontade do Senhor, então ele passou a anular o seu eu e viver Deus. Que coisa maravilhosa. Agora ele diz assim, ó, então, o versículo 3, né? Por essa causa eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. A palavra prisioneiro significa prisioneiro amarrado. Então ele fala, ele estava preso literalmente aqui, mas ele está falando, quem me prende aqui não é romano, não é os judeus que me entregaram na mão dos romanos. Ele falou, eu sou prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, ele falou, o que me amarra, não é essas algemas aqui, o que me amarra, sabe o que é? Eu vou te falar o que me amarra, aqui ó, eu vou te falar dizendo um texto, só recordando para vocês, um texto de Oséias. É por isso que Deus disse, em Oséias 11:4, atraí-os, Deus falando para o seu povo, atraí-os com cordas de amor, com cordas de amor. Então veja com que Paulo estava amarrado, veja com que ele estava prisioneiro, ele era um prisioneiro do amor. Escute, Paulo estava enlaçado no amor de Cristo, ele estava preso fisicamente, mas era liberto em Cristo Jesus. Paulo era mais livre quem estava livre fisicamente, porque enquanto ele estava, preste atenção, enquanto ele estava naquela prisão, ele ganhou Onésimo para Cristo, ele escreveu a epístola aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Presta atenção, o que nós temos aqui na nossa mão, estamos estudando aqui, é fruto do que ele passou lá na prisão. E eu digo, ele estava preso? Ele estava livre em Cristo Jesus. Por que você acha que se Jesus quisesse ter tirado ele de lá, não tinha tirado em qualquer momento? E por que o Senhor deixou ele lá? Porque Deus tinha um propósito dessa carta chegar na minha mão, dessa epístola chegar na tua mão, porque aquele que está na mão do Senhor, e o que acontece na vida dele é propósito de Deus. Você pensa que Deus não tem um controle da sua vida? O que você está passando, o que você está vivendo, você pensa que Deus não tem um controle da sua vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, foram chamados segundo o seu decreto. Eu creio que Deus, eu entendo que a chegar a uma maturidade de entendimento dessa e de uma vida espiritual como essa não é brincadeira. Ele alcançou uma maturidade muito grande e que estamos caminhando para isso. Mas veja, ele está entendendo, ele não está na prisão, naquela luta, naquela prova, como que alguém lamentando, chorando. Ele está ali se regozijando, ele está ali glorificando, ele está dizendo, espera lá, eu estou livre, não é esses soldados que estão me prendendo aqui, o que me faz estar aqui é o amor, o que me faz estar aqui, eu estou amarrado com Cristo.
Cristo me amarrou com o seu amor, o laço do amor terébia, o laço do amor de Cristo me amarrou nele. Eu não consigo sair desse laço do amor. Evangelho é outra história, né? Escute, por isso Paulo colocou o seu chamado maior do que sua própria vida por amor a Cristo. Paulo considerava o chamado dele maior que a própria vida. Vamos ver isso, Atos 20 e 24. Quem entender isso aqui, irmão, vai se regozijar muito. Vai entender que o eu tem que ser Paulo, pequeno. Mas em nada, presta atenção, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. No original, e algumas traduções eu já vi, está correta, fala a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele falou, ó, mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, olha o que esse gigante da fé está falando, presta atenção, ele está dizendo, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele está falando que a preciosidade da vida dele está em Cristo, em Deus. Ele falou, se tirar a minha vida de Deus, a minha vida não tem preciosidade. Ele falou, então, o que ele está querendo dizer com outras palavras? Presta atenção, ele falou aqui, contanto, ele está dizendo, ó, contanto que eu cumpra. Então ele está querendo dizer o que? Eu vivo para cumprir o chamado de Deus, eu vivo para cumprir o ministério que Deus me deu. O que é ministério? É serviço. E qual que é o serviço? Paulo prega para os gentios, prega para os reis da terra e prega para os filhos de Israel. Então preste atenção, como que Paulo ia conseguir pregar para os reis da terra se ele não passasse diante dos tribunais? Sabe por que ele conseguiu pregar para os imperadores, para os governadores? Porque ele foi preso, e aí ele apelava para César. Não, eu quero César. O povo judeu queria manter ele preso, aí ele foi para o governador Félix, aí ele foi para o Festo, depois ele foi para o rei Agripa. Ele falou, agora eu apelo para César, porque ele poderia ser julgado. Eu estou falando Atos do capítulo 21 ao capítulo 28, isso, tá certo? Ele poderia ter sido julgado pelo povo, o Sinédrio, por Jerusalém, mas ele pegou e disse não, e ele ali então era levado diante desses reis, e aí como se alguém olhasse para Paulo e fala, coitadinho de Paulo, está sendo jogado de um lado para o outro, mas não, aquilo fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Paulo estava no jeito que Deus queria que Paulo estivesse, e como se alguém olhasse para Paulo e falasse, coitadinho do Paulo. Que coitadinho nada, o Paulo estava cumprindo o seu chamado. Se ele não quisesse cumprir o chamado dele, aquelas cadeias cairiam na hora, ele seria livre da prisão na hora, entende? Se ele falasse, ó, a partir de hoje não falo mais de Jesus, porque qual que era o crime dele? Jesus Cristo é o Senhor, esse era o crime dele. Ele estava sendo acusado por pregar que Jesus Cristo é o rei. Então esse era o crime dele. Que crime, hein? Por isso que ele falava de boca cheia, não me envergonhe do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque se pregar que Jesus é o Senhor, ser considerado como um criminoso aos olhos dele, que seja, não me envergonhe do Evangelho. Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é vida eterna, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é salvação. Então se ele abrisse mão do chamado dele, escute, se ele chegasse e falou, ó, a partir de hoje, parei, não quero mais sofrer por causa nenhuma não, larguei do propósito, ele seria livre na hora. Então por isso que ele fala para os irmãos, ei, eu sou prisioneiro, é dele, do Senhor, eu não consigo parar de pregar, porque estou amarrado no amor, eu não consigo parar de fazer a obra de Deus, porque estou amarrado em Cristo, pelo laço do amor. É como Jeremias disse, ele falou, eu tentei parar de profetizar, porque eu só apanhava,
só me jogavam no calabouço, só judiavam de mim. Eu falei, não profetizo mais. Mas de repente ele falou, a palavra ardia nos meus ossos, e eu não posso me calar. O que é isso? Eu estou preso no amor de Deus. Paulo está dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra a minha carreira. Por isso ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Enquanto nós não entendemos que essa nossa caminhada aqui é uma carreira, nós estamos numa carreira espiritual, nós temos que entender o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? O chamado do salvo é pregar o evangelho. O chamado do salvo é ganhar almas, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o nosso chamado. Esse chamado é maior do que a nossa própria vida. Aleluia, tem até um louvor, se der tempo nós vamos louvar. O meu chamado é maior do que a minha própria vida. Quantas vezes eu digo, não, parei, não prego mais, não canto mais. Aí de repente, ele fala, não aguento, estou preso no amor dele, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. A prioridade de Paulo não era viver, mas cumprir e completar a sua carreira. Escute, para o apóstolo encontrar a vida, para que ele pudesse encontrar a vida dele, ele teve que perder. Escute isso. Para o apóstolo Paulo encontrar a vida dele, ele teve que perder a vida. Pastor, me explica. Vou explicar ali no texto porque precisa. Lucas 9, 24 e 25. Vou ler os 2 versículos e depois aplico. Perceba comigo. Porque, Jesus disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, faz o que com ela? Então quem quer salvar a vida vai ter que fazer o quê? Vai ter que perder a vida. Agora entende por que você não é mais você? Porque você não tem vida. Você vive a vida de Deus. Não é mais as minhas vontades, não é mais os meus ideais, não é mais o meu sonho, não é mais, vou fazer isso, vou construir aquilo. É o que? É a construção de Deus, é a verdade de Deus. Então, quem não perder a sua vida, quem não perder a sua própria vida, você não vai achar a vida eterna. É isso que ele quer dizer, qualquer que quiser ter a vida eterna, vai ter que perder a sua vida aqui na terra. Você vai ter que escolher, quer a vida eterna? Perca a sua vida. Ou seja, em vez de você querer desfrutar dos prazeres, das tuas vontades, dos teus desejos, é por isso que existem momentos, eu li isso aqui no livro, A Unção, muitos anos de Benihim. Escute isso aqui, só para você entender o que é perder. Isso aqui é uma coisa, no caso pessoal, mas veja só, ele pregou num culto, e Deus fez um rebuliço na congregação, muitas curas, maravilhas no meio do povo. E ali ia ter o evento, ia continuar, ia ter o trabalho. E de repente, ele estava na cidade, onde a irmã dele de longe, que ele não tinha oportunidade de ver muito. De repente, ele estava almoçando com a irmã dele e com o cunhado. O Espírito Santo falou para ele, sai daí agora e vai orar. Sai daí agora e vai orar. Ele pegou e falou, mas isso aqui não tem lógica, como que eu vou sair daqui, estou aqui com meus parentes, quase não vejo ele, vou sair daqui para ir orar? Não foi, ele foi pregar. Quando ele vai pregar, ele pensou que ia ser do mesmo jeito que Deus tinha feito. Irmão, ele falou que nunca se sentiu tão vazio, parecia um cemitério. E ele falou que, enfim, foi uma coisa muito estranha, e ele foi chorar aos pés do Senhor e começou a orar. Ele falou, Senhor, por que isso aconteceu? Aí o Espírito Santo falou, Beni, lembra aquela hora que eu te chamei para orar? Esse é o preço da unção. Então o que eu quero dizer para você, para nós é cômodo viver uma vida, não é gostoso viver uma vida, vamos supor, a pessoa, uma vida de churrasco, de festa, de viagem. Não estou dizendo que é errado fazer isso, tá? Eu estou dizendo, mas não é gostoso você viver uma vida assim, a lá vão ter?
Vocês não falam nada, né, irmão? Só que a questão é essa. A questão que para que eu venha ganhar a vida eterna, eu tenho que perder essa vida. Então tem hora que eu vou ter que abrir mão. Tem hora que vai ter bastante gente festejando, comendo à vontade, parece que a vida deles dá tudo certo. E você que ora, jejua, busca, parece que a tua vida não está dando nada certo. Isso aqui é uma mensagem violenta. Vamos aqui. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvar. Então, eu perder a minha vida é por uma causa. Qual é a causa? Por amor a Cristo. Então eu vou passar a viver a vida dele aqui na terra, não a minha vida. Eu vou passar a viver a vida dele. Então eu perdi a minha vida, tá certo? Aqui na terra não vivi o que eu queria, o meu queria. Só que agora também eu vou viver o que ele preparou na eternidade para mim. E aí quem aqui na terra quis viver do jeito que quis, vai perder a vida eterna. Então agora você escolhe. A escolha é tua. A escolha é tua, você que escolhe. Quer achar a vida? Perca. Perca ela, e você encontrará. Só um conselho básico: essa vida aqui passa, mas eterna não tem fim. É melhor viver a vida de Deus, aleluia, aqui nessa terra de forma passageira. É melhor viver a vida de Deus aqui do que viver sem Deus eternamente, tá? E viver a vida de Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. Ser o prisioneiro de Cristo. Esse é o tema do estudo hoje. Prisioneiro de Cristo. Depois ainda eu vou aplicar. Escute. Versículo 25, ó. Porque o que aproveita o homem granjear, que é ganhar o mundo todo, perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo? Aí o que entra aqui? O que adianta a fama? O que adianta milhares de reais? O que adianta mansões se eu não ter a salvação? O que adianta ter ralado bucho, passado as madrugadas nas boates da vida? O que adianta? Aí a pessoa só foi ganhando a vida dele. Prazer, 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 e foi lá, só no prazer dele. Ele viveu a vida dele. Só que aí vem Deus e fala: o que adianta ele ganhar o mundo inteiro se ele se perder? Porque a perda aqui não é uma perca simples, é uma perda irreparável, a perda eterna, é uma perda que não tem volta. Reveja o cristianismo que alguns têm vivido. É preciso rever. Algumas pessoas têm que rever o cristianismo que têm vivido. Temos que rever, entende? E é por isso que aquele que vive a vida de Deus, quantas vezes, irmão, veja só como que funciona isso aqui, na prática, aqui de forma simples. Quantas vezes você chegou na tua casa, você chegou, hoje mesmo, aqui tem, você chegou num dia cansativo, foi humilhado, essa que é a palavra, humilhado no trabalho, humilhado, te colocaram lá embaixo. Eu já passei por isso, alguém olhou assim, eu trabalhando lá, fiz um negócio que ele julgou errado, e ele pegou e falou: isso aí nunca vai ser um profissional. Me humilhou, na frente dos outros, me humilhou. Só que aí eu fiquei quieto, não falei nada. Sabe o que aconteceu? Deus me colocou no lugar dele como supervisor. Ele falou que eu não servia para nada, mas Deus falou: agora só porque ele falou que você não serve para nada, eu vou colocar você no lugar dele para ele saber que quem levanta sou eu, quem capacita sou eu. Então eu sei que, mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. Eu sei que muita gente passa apertos, humilhação. A vontade dele é o quê? Vou ficar aqui dentro desse quarto aqui, ó, em casa. Não vou sair desse quarto e vai lá e fica lá chorando, agoniado, enfim, e fica lá. Essa era a tua vontade. Mas aí você fala: mas não é eu que vivo. O que você faz? Engole o choro, sei lá o que você faz. Você pega e fala: eu vou lá para a casa de Deus. Eu vou lá. Presta atenção, você por você próprio não queria estar aqui, mas o Espírito Santo queria que você estivesse aqui. O que é isso? Está vivendo a vida de Deus.
Você acha que é todos os dias que o crente está a 1000 por hora, espiritualmente falando, hoje eu vou para aquele culto, vai ser só aqui, ó. Tem dia que o crente passa zuretado, é tanta paulada, é tanta pancada, pá, pá, pá. É reclamação daqui, é opressão dali, é um problema que surge ali, é enfermidade que não contava, o problema que veio, você fala, ajuda aí, pai. E aí o que o crente faz? Ainda no culto, ainda dá glória a Deus. Vem aqui no culto, ainda abre o coração para Deus e fala, te louvarei, não importa a circunstância, glorificarei o teu nome. Aí o inimigo olha e fala, não está entendendo nada, olha lá, coloquei tanta coisa para ele parar, ele está aqui, ainda dá glória a Deus ainda. O que é isso? Não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Meu Deus do céu, essa palavra aqui é de libertação. Vamos ver aqui, ó, presta atenção. Volta o versículo 24, que eu falei que eu vou aplicar. Então, ó, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso aqui, presta atenção. Teve um homem na Bíblia chamado Elimeleque. Diga esse nome aí, Elimeleque. A Bíblia diz no livro de Ruth, capítulo 1, que nos dias dos juízes, alguns vão chegar a dizer que foi nos dias de Gideão essa história, tá? Por quê? Porque nos dias de Gideão havia falta de pão. Então esse homem chamado Elimeleque, que era casado com Noemi, que tinha 2 filhos, a saber, Malom e Quilion. Havia fome na terra de Belém. Belém significa casa do pão. Então se na casa do pão está faltando pão, imagine como estava a situação. Aí ele pegou, presta atenção, não buscou orientação de Deus. Ele simplesmente pegou a família dele, as trouxinhas dele, os filhos, e fez o quê? Foi para Moabe. Mas Deus falou para o seu povo Israel, não habite no meio dos ímpios. Não habite na terra de Moabe, não desça de volta para o Egito. Então presta atenção, ele por causa da dificuldade, saiu do meio do povo de Deus. Por causa da falta de pão, isso fala de escassez, isso fala de dificuldade. Aí o que ele fez? Ele foi buscar a vida dele. E aonde que ele foi buscar a vida dele? Lá em Moabe. Aí sabe o que aconteceu? Passou-se num período de 10 anos, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu, Malom e Quilion, os 2 filhos dele morreram. Sabe o que Noemi falou? A mão de Deus se descarregou sobre mim. Ela falou, não me chame Noemi, me chama Mara, que significa amarga. Só que ela teve 2 noras, a saber, Orfa, qual que era o nome da outra? Ruth. Aí presta atenção, Elimeleque, ele quis ganhar a vida dele, não foi? Ele quis ganhar, porque ele saiu da vontade de Deus e passou a querer fazer a vontade dele. Deus permitiu aquele processo, o que ele tinha que fazer? Tinha que permanecer até Deus bradar. Só que ele pegou e quis dar do jeito dele, então saiu do plano de Deus e foi para a terra que Deus não queria que ele fosse. Então ele foi ganhar a vida dele, o que aconteceu? Perdeu. Agora, Ruth, presta atenção, aqui entra Ruth na história. Ruth agora pegou e falou para a sogra dela, ó, 1,16, coloca aí, de Ruth, do livro de Ruth, nem estava isso aí, mas para mim te explicar. A Ruth pegou, primeiro a Orfa, deu um beijinho, presta atenção, a Orfa chegou, deu um beijinho e falou, tchau. Ruth não beijou, mas ficou. Então, às vezes tem pessoa que mela, mas não é daquelas coisas. Agora tem pessoa que não fala nada, mas é ponta firme, tá ali. Pega essa aí, hein? Pega essa aí. Porque tem pessoa que acha que para amar, para gostar, tem que ficar melando toda hora. Não. Eu estou dizendo num contexto, tá, congregacional, tal, essas coisas assim. Então, a pessoa, porque tem pessoa que não fica falando, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ela é uma Ruth. Agora a Orfinha, beijinho, tchau, tchau. Sai para lá, Orfa. Oxi. Olha a Ruth. Disse, porém, Ruth, ó, porque agora a Noemi falou, eu tenho mais filho? Eu não tenho, eu já estou avançado em idade, não tem nem como.
vai embora. A Ruth falou, ó que Ruth falou, ó a declaração de Ruth, presta atenção, Ruth vivia no meio do povo dela, Ruth vivia no país dela, Ruth tinha os deuses dela. Olha o que ela falou: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Olha que declaração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus. O que Ruth fez? Ruth perdeu a vida dela. Por quê? Largou do seu país, largou do seu povo, abandonou os deuses de pau e de madeira dela, e fez o quê? Perdeu a sua vida para ganhá-la. Sabe quem que Ruth se tornou? Ruth se tornou uma ancestral de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus, ou seja, ela é uma aí isso aí vai, tataravó de Jesus Cristo. Tá vendo? Quem perde ganha. Aleluia! E agora versículo 25, volta lá versículo 25, explicando agora, o 25, ele falou, então, que aproveita o homem a granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo. Quem que nós encaixamos aqui? O jovem rico, ganhou o mundo inteiro, porque ele era rico, tinha tudo, entre aspas, dentro do contexto social, ele tinha tudo, tinha posição, tinha status, tinha fama, era tal. Só que ele ganhou o mundo inteiro. Aí ele perdeu o quê? Perdeu a salvação. Então adianta ganhar o mundo inteiro e perder essa salvação? Então o negócio é esse aqui nessa noite. Qual que é o negócio aqui nessa noite? O meu chamado é maior que a minha própria vida. Aleluia. O meu chamado é maior do que a minha própria vida. Vamos encerrar aqui. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, por vós, os gentios. Então, essa palavra por vós aí, no original, significa em benefício de. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, sabe por que eu sofro prisões aqui? Sabe por que eu estou passando tudo isso? Por quê? Porque eu estou lutando pela unidade de vocês. Eu estou lutando para que judeus e gentios sejam um só corpo em Cristo. Eu estou lutando pela salvação de vocês. Então ele falou, tudo isso que eu estou passando é por essa causa nobre. Então, ele vivia, presta atenção, ele vivia na presença do Senhor. Em outras palavras aqui, Paulo vivia uma vida cristã tão autêntica, que por amor a Cristo pagava um alto preço pela alma dos gentios. Isso acontece, presta atenção, isso acontece, sabe por quê? Presta atenção, 2 Coríntios 5,14, sabe por que ele pagava um alto preço pela alma das pessoas, pela salvação das pessoas? Só a parte A, leia comigo, só a parte A, até constrange aí, 3, 2, 1, vamos, mais forte, 3, 2, 1, porque o amor de Cristo nos constrange. Agora vem o significado da palavra constranger. Agora entende por que ele lutava pela alma das pessoas, pela salvação dos gentios em benefício da alma humana? Por quê? Presta atenção. Porque o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger significa pressionar por todos os lados, forçar a uma posição. Então o que é constranger? O amor de Cristo nos cerca, que a única maneira de sair é tomando uma posição. Qual posição? Entrar pela porta estreita. Mateus 7,13. O amor de Cristo nos pressiona. Você vê, a pressão de Deus é amor. E aí nós somos tão consumidos pelo amor que Cristo deu naquela cruz, quando nós olhamos Ele suando gotas de sangue, quando nós vemos Ele tomando pancada em seu rosto, quando nós vemos Ele tomando uma coroa de espinho na cabeça, quando nós vemos Ele tomando 39 chibatadas, quando nós vemos todo o seu corpo retalhado, quando nós vemos Ele carregando a cruz sem desistir, aí nós olhamos para esse amor e falamos,
eu estou pressionado. Como fugir deste amor? Esse amor nos encurrala. Esse amor nos pressiona de tal maneira que a única coisa que você consegue fazer é se posicionar. Você fala, o amor de Deus está me pressionando. O amor de Deus está me apertando de todos os lados. Ou seja, não tem para onde eu fugir. Se eu for para cá, eu vejo o amor dele. Se eu for para lá, eu vejo o amor dele. É amor para cá, amor para lá, amor para lá, amor. É por todos os lados. Ou seja, Deus fez um cerco do amor. Oh, meu Deus. Me ajuda aí, gente. E para quê? Deus nos pressiona com o seu amor, de tal maneira que nós vemos em Cristo, porque a maior mensagem de Deus é o amor. E o amor, presta atenção, o amor você sabe que é uma coisa abstrata. E Deus nos ensinou o amor enviando Cristo. Ele é a personificação do amor. Então, quando nós queremos entender como se ama, é só olhar para Jesus. Então, esse amor é que nos constrange. Agora, entende por que a pessoa não vai conseguir viver uma vida fria, uma vida afastada dos propósitos de Deus? Não vai conseguir viver. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. Aí a pessoa vai ouvindo a palavra, porque o que eu estou pregando aqui é o amor. E aí o que vai acontecer? Esse amor está encurralando. Aí daqui a pouco o crente vai ouvindo, vai entendendo a responsabilidade, vai entendendo a posição que ele tem que tomar e fala, não tem para onde eu correr mais. Se eu vou para lá, Deus fala do amor. Se eu vou em outro lugar, Deus fala do amor. E aí a pessoa se vê constrangida. Você sabe o que é constranger, irmão? Quando você força a pessoa a fazer algo, você encurrala ela, forçando ela a fazer algo. Então, o amor de Deus é constrangedor. Ele nos força a tomar um posicionamento. Oh, meu Deus! Que amor é esse? Observe isso aqui comigo. Ou seja, o amor do Senhor nos encurrala de tal maneira que a única saída, já disse, é entrar pela porta estreita. Agora, para concluir esta mensagem. Desse modo, concluímos que, motivados pelo amor de Deus, é tempo de nos posicionarmos espiritualmente, pagarmos o preço de uma autêntica vida cristã, em perseverança, jejum, oração, santidade, busca da palavra, etc, 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 em prol da salvação dos perdidos para a glória de Deus. Então, nesta noite, Deus está me constrangendo. Nesta noite, Deus está lhe constrangendo. Escute o que eu vou te dizer. Quando você olhar para aquela pessoa que trabalha com você, você nunca mais vai olhar para ela com os mesmos olhos. Você vai olhar para aquela pessoa que não tem a fé em Cristo. Você vai olhar para ela com um olhar de compaixão. Por quê? Porque você sabe, se a trombeta soar, ele vai ficar, ou se ele morrer, ou seja, sem a fé em Cristo, ele vai queimar no inferno eternamente. Então esse amor de Deus nos constrange a ponto que nós começamos a olhar para esse cenário, nós olhamos para as pessoas, não olhamos simplesmente como pessoas, nós olhamos como almas que precisam da salvação do Senhor. Aí Deus vai nos encurralando, Deus vai nos apertando, e aí Deus vai cercando o arraial, Deus vai cercando a igreja, Deus vai cercando a criança, Deus vai cercando o adolescente, Deus vai cercando o jovem, Deus vai cercando o casal, Deus vai cercando o irmão, a irmã. Aí aquela igreja está tão constrangida pelo amor do Senhor que a igreja começa a orar, a igreja começa a jejuar, a igreja começa a se entregar, a igreja começa a ir para as vigílias, a igreja começa a se entregar, e o clamor da igreja é esse: dá alma, dá alma, dá alma, dá alma, salvo o perdido, salvo o perdido, salvo o perdido. Aí ele não vem aqui na igreja só para tentar se manter de pé, ele vem na igreja para buscar Deus e se revestir de poder, e ele diz: eu preciso de poder, eu preciso de graça, eu preciso de autoridade, porque estou constrangido por esse amor. Aí ele começa a pagar o preço pelas almas, ele começa a pagar o preço
do discipulado, ele começa a pagar o preço de uma vida com Deus. Vamos louvar para encerrar. Nós vamos louvar aquele cântico. O meu chamado é maior que a minha própria vida. Ele não cancela aí não. O meu chamado é maior do que a minha própria vida. Aleluia. Que Deus nos enlace no seu amor. Que você não consiga se desvencilhar desse amor por nada. Que você sinta a amarração de Deus em você, e você comece a olhar ao teu redor, pelo amor de Deus, comece a ver a necessidade de evangelizar as almas. Pelo amor de Deus, não seja egoísta a ponto de só pensar em você. Como que eu posso ter fartura de pão e não anunciar para os famintos que tem comida para todos? Jesus é o pão da vida. Eu tenho que oferecer Jesus para o faminto. Essa nação brasileira e as nações estão com fome. Qual é a fome, meu pastor? É fome de Deus, é fome de salvação. Mas nós podemos matar a sede deles, nós podemos matar a fome deles, porque Jesus é o pão da vida, é a água da vida, que o amor de Deus te constranja. Levante as duas mãos mais alto que você pode. Há uns tempos atrás as pessoas vinham para a igreja e falavam: Deus me levanta para pregar com poder, me dá os paralíticos, ressuscita os mortos, expulsa os males, repele os demônios. Senhor, me capacita para trazer alguém para a igreja. Senhor, essa graça vai voltar, o coração desta igreja vai queimar por amor às missões. Tudo suporto, tudo sofro por amor aos escolhidos, por amor aos escolhidos. Começa a glorificar a Deus aqui. Deus vai dar um batismo de amor aqui nesta noite. O teu coração vai inundar de amor. Vai se colocando de pé e dando glória a Deus. Alacachanda cantenequester que labracaia, alabacantenequesaia, alabachande cantenequesaio canterebacai. O espírito da profecia estar aqui agindo em minha boca. O espírito da profecia está trabalhando. Você, Jaqueline, abre as tuas mãos, minha filha. O Espírito Santo está de olho em você. E por esses dias atrás o teu coração queimou. Você viu algo e você falou: Deus, eu fazia isso. E na Cachere me candarábia. Sabe por que o teu coração queimou? Porque o Espírito Santo está dizendo: eu coloquei uma ferramenta na tua mão e tu vai voltar a fazer muito mais que um dia já fez na minha presença. Deus está restaurando completamente a sua caminhada, e tu caminhará com o teu. Enquanto você se posiciona, Deus toma toda a tua casa, e a tua casa vai caminhar em glória, em glória, em glória. Receba o renovo ministerial agora. Receba. Shanai Kanai Chokeb Darafaça. Missionária Maria, coloca a mão na cabeça dela, porque é uma unção do Espírito Santo. Toma a vida desse vaso agora. Receba, receba a renovação ministerial agora. Eramante, Kel e Derebaia. O Espírito de Deus está trabalhando aqui. O meu chamado é maior do que a minha vida, Lucas. O meu chamado é maior que a minha vida, Ayrton. É maior, é maior, é maior, Vinícius. O meu chamado é maior que a minha vida. A minha vida só faz sentido se for para cumprir o chamado. A minha vida só faz sentido se for viver o Evangelho. Solta esse cântico. Adore a Deus como se fosse o último louvor. Constrange.
me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com as brasas do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Pra onde o teu vento soprar, eu não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Meu chamado é maior que a minha própria vida. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Alai Chahek Manterebacaia. Estou acorrentado nas algemas do amor. Meu Deus, Ele me prendeu, ó. Ele chegou, meu Deus, colocou a algema do amor em mim e falou: nunca mais te solta agora. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Há pessoas aqui que vão ter experiência no decorrer desses dias. Você vai ter experiência com Deus, com o amor de Deus que você nunca teve na sua vida. Deus vai te levar para uma intimidade tremenda que você nunca teve antes, você nunca provou antes. O Espírito Santo está de olho em alguns aqui nessa congregação, viu? A sua hora está chegando, viu? Sua hora está chegando. O Espírito Santo está de olho em você. Daqui a pouco Ele vai ordenar: separa esse aqui que agora vou fazer um negócio com ele agora. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui, meu Deus, tem um negócio aqui queimando aqui, hein? Hoje está queimando pelo lado de dentro. Eu estou sentindo que nem Jeremias. Aleluia. O osso queimando. Aleluia. Quantas situações nos tenta calar, mas o amor é tremendo. Ele nos prendeu nele. Deixa eu perguntar: existe alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor? Ou você ainda não entregar a sua vida para Jesus?